Olá, esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial, sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Neste episódio, a gente vai tratar da origem, do funcionamento e, dos limites do chamado Fator D, ou IDG, né? Vamos usar como base um artigo do Maurício Portugal Ribeiro para analisar esse mecanismo, que é bem importante em muitos contratos de concessão e PPP aqui no Brasil. Para a gente começar, é bom entender o contexto, né? O fator D não surgiu assim do nada, certo? Não, de jeito nenhum. Ele tem uma origem bem específica lá em 2005. Foi durante a modelagem da PPP das rodovias BR-116/324, na Bahia. Foi uma época, assim, de muita experimentação contratual, sabe? Aliás, surgiram várias outras inovações, tipo fluxo de caixa marginal, novos indicadores de desempenho. Então essa modelagem da Bahia acabou virando uma referência. Exato. Embora o projeto em si tenha virado uma concessão comum lá em 2009, o modelo contratual que foi desenhado ali, e isso inclui o fator D, bom, ele foi adotado pelo BNDES e pela EBP como base para muitos outros projetos de infraestrutura depois, em vários setores, inclusive. O fator D veio, na verdade, para substituir o antigo plano de negócios na hora de fazer o reequilíbrio por atrasos em investimentos bem específicos, como, por exemplo, expansão da via ou qualidade do pavimento. Entendi. Então ele serve para ajustar as coisas quando o investimento não sai como planejado. Mas como é que ele funciona na prática, assim, no dia a dia? Olha, a ideia central é ser um desconto na tarifa. Ele é aplicado no reajuste anual, né? Funciona assim. Trimestralmente, se verifica se o concessionário cumpriu certas obrigações de investimento, que geralmente estão ligadas a indicadores como esses que eu mencionei, pavimento, capacidade. Se ele não cumpriu, aí se calcula um desconto que vai reduzir a tarifa no ano seguinte. O fundamento jurídico para isso é basicamente o pagamento proporcional ao serviço que foi prestado. Quer dizer, se o serviço não está no nível que foi contratado, porque, o investimento não foi feito, a tarifa diminui para compensar o usuário. Teoricamente, esse desconto seria proporcional ao custo daquele investimento que deixou de ser feito. É como aplicar a exceção do contrato não cumprido, sabe? Entendi. É como se dissesse, olha, você não entregou tudo, então não vai receber tudo. E por ter sido pensado como uma compensação, a aplicação seria mais direta, sem aquela burocracia toda de uma multa. Era essa a ideia. Exatamente. Uma penalidade, uma multa, exige todo um processo administrativo específico, com ampla defesa, devido processo legal. A compensação, como o fator D foi pensado originalmente, poderia ser aplicada de uma forma mais, digamos, automática. Um ajuste no pagamento mesmo. Mas é aí que a coisa fica interessante, e é um ponto que o artigo levanta. Essa natureza de compensação nem sempre se sustenta na prática, é isso? Precisamente. A premissa da compensação falha se o fator D, na hora da aplicação, causa uma perda de receita para o concessionário que é maior do que o custo do investimento que ele economizou por não ter feito. Mas como isso pode acontecer? O cálculo não deveria ser justamente para refletir esse custo evitado? Deveria, Mas o problema é que o cálculo do fator D, muitas vezes ele é definido lá no início do contrato com base nas estimativas do estudo de viabilidade, o EVT. Aquele estudo inicial que projeta custos, receitas, demanda. Bom, se anos depois, na hora H, o custo real daquele investimento for menor do que estava previsto lá no EVT, ou outra possibilidade, se a demanda, o tráfego, por exemplo, for maior do que se projetou, aquele mesmo fator de desconto, quando aplicado sobre uma receita maior, pode gerar uma perda financeira desproporcionalmente alta para o concessionário. Muito maior do que ele economizou. Entendi. Então, o que era para ser só um ajuste, uma compensação, vira na prática uma penalidade financeira, e às vezes bem pesada. Exato, vira uma penalidade disfarçada. E o pior é que ela é aplicada sem seguir os ritos, os procedimentos que são necessários para aplicar as sanções administrativas. Certo. E qual o problema disso? Quer dizer, se virou penalidade, que seja tratada como tal, não? Qual a implicação? O problema todo é o procedimento, a forma como é feito.
Se o fator D está funcionando como penalidade por causa dessa desproporção, a aplicação dele precisa obrigatoriamente respeitar as garantias constitucionais, devido processo legal, ampla defesa, como qualquer outra sanção. O que acontece muitas vezes, e o artigo aponta isso, é que o poder concedente ou agência reguladora continua aplicando o desconto automaticamente, como se fosse uma mera compensação, ignorando essas exigências legais todas. Isso cria uma insegurança jurídica grande, imagino. Abre espaço para contestação. Com certeza, se ficar demonstrado que o fator D está operando como penalidade e as formalidades legais não foram cumpridas, a aplicação dele é regular. Isso pode ser anulado, seja na justiça, seja em arbitragem. E aí o concessionário pode pedir não só para suspender o desconto dali para frente, mas também para receber de volta o que ele perdeu indevidamente lá atrás. Isso vira um crédito contra o poder concedente, né? Então, na prática, pode ter muitos concessionários por aí, talvez em rodovias com fator D ou em outros setores como saneamento com IDG, que é parecido, perdendo receita de forma irregular por causa dessa distorção. É uma possibilidade bem real, sim. Por isso é crucial analisar caso a caso, sabe? Ver se o fator D ou o IDG está mesmo funcionando como compensação ou se ele já adquiriu esse caráter punitivo. E, claro, checar se o procedimento de aplicação está correto do ponto de vista jurídico. A falta de uma avaliação contínua desses mecanismos, como o autor do artigo ressalta, acaba contribuindo para que esses problemas se perpetuem, né? Muito esclarecedor. Fica aí o ponto de reflexão, então, sobre a natureza real e a aplicação correta desses mecanismos nos contratos. É preciso um olhar atento para ver se a teoria e a prática estão alinhadas. Esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Até a próxima semana.